Olá meus amigos e irmãos, esse é o pastor Roberto Mota nos trazendo uma bela mensagem, nos mostrando que ninguém entra sozinho no céu. É a hora de nos firmarmos na palavra de Deus, na verdade, e ficarmos verdadeiramente firmes, e que nenhum vento possa nos derrubar. Temos que ser firmes quanto ao que cremos e em quem confiamos que é Cristo. Temos que discernir entre o erro e a verdade, e só com zelo e amor à palavra de Deus e com muito estudo podemos nos fortalecer, criando e firmando raízes profundas para estarmos fixados firmemente na verdade, na presença de Deus. Escutem atentamente até o fim, o pastor Roberto Mota explanando a verdade antes da volta de Jesus, e nós do canal @Pregadores Adventistas nos sentimos felizes com a sua presença. Já curte? O seu like é importante para levarmos a mensagem. Comente de onde está assistindo e compartilhe essa mensagem. E temos novidades. O Clube dos Canais. Conheça e faça parte. Ajude-nos a levar a mensagem. Se inscreva. Maranata. Você confia em quê? No PowerPoint? No notebook? Não diga se não passa de uma criança. Eu vou te capacitar. Então, com o chamado veio a convicção, veio a confiança. E com o chamado e a confiança vieram os recursos. Os únicos dois recursos que Jeremias necessitou são exatamente os mesmos dois que você e eu precisamos hoje. Quais são os dois recursos? O conforto da sua palavra e a presença do Espírito Santo. Uma das frases mais comuns do livro de Jeremias é: Jeremias esteve no conselho do Senhor. Outra frase comum: veio a minha palavra do Senhor. Jeremias estudava a palavra, não livros sobre a palavra. Deixa eu explicar essa frase. Muitos de nós gastamos muito tempo lendo coisas sobre a Bíblia, mas não vamos direto à fonte. É lógico, eu vou estudar comentários bíblicos, não estou dizendo que é para só ler a Bíblia, mas a fonte primária é essa, queridos. Eu mudei de casa 2 vezes seguidas lá em Rio Preto, porque o proprietário vendeu a casa, a gente mora de aluguel e tal. A mesma empresa fez 2 mudanças seguidas para mim ali. E papel pesa, né? E eu tenho muitos livros. Dos pastores que eu conheço, o pastor que tem mais livros do que eu é o pastor Assírio. O único que eu conheço que tem uma biblioteca maior do que a minha. Há outros pastores que devem ter bibliotecas maiores que a nossa, né? Mas dos que eu conheço, 2. Os 2 que mais tem é o pastor Assírio e eu. Bom, o pessoal carregando caixa pesada, papel. Aí os carregadores me disseram: pastor, fala a verdade, o senhor lê tudo isso aí? Eu disse: eu não. Eu comprei para impressionar as visitas. Meu irmão, se você não estudar, você vai pregar o que na sua igreja, queridos? Se um homem como o pastor Amin Rodô levanta às 3 da manhã, preocupado com o que vai pregar, você deve ficar uma semana em claro para fazer um sermão no final de semana. Nós temos que estudar. Então, veio o chamado, com o chamado da confiança, vieram os recursos. A palavra e a presença do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Queridos, com o chamado, com a visão, veio a convicção, vieram os recursos, ele se preparou, ele se consagrou para isso. Qual é o personagem bíblico que tem o maior número de orações registradas na Bíblia? Qual? Jeremias. O personagem bíblico que tem mais orações mencionadas na Bíblia é Jeremias. Orava por ele, orava pelo povo, estudava a palavra, estava no conselho do Senhor, ouvia a palavra do Senhor. Jeremias tinha uma vida particular, e essa vida particular era uma vida de oração. Tudo que você e eu fazemos em particular, cedo ou tarde se manifesta em público. O que é que você faz em particular? Quando está diante do computador ou do smartphone, sozinho no seu quarto. O que é que você vê na internet? Como é que você usa as redes sociais? A sua esposa tem a senha das suas redes sociais? Ela pode ter? Jeremias tinha uma vida particular, era uma vida de oração. Vieram os recursos. Entenda o seguinte, queridos. A frase é uma frase comum, já ouviu várias vezes. Deus não está preocupado com a sua capacidade. Ele está preocupado com a sua disponibilidade. Você está disponível para o Senhor, para que Ele use? Por isso que eu não vou entrar nesse assunto, deixa para lá. Mas esse negócio, meu talento, meu ministério não tem base bíblica. Que talento tinha Noé para construir a arca?
Pensa em todos os personagens bíblicos. Quantos deles usaram os talentos que eles tinham, talentos naturais? Todos foram capacitados por Deus, não o talento natural. Deus não está preocupado com a sua capacidade, está preocupado com a sua disponibilidade. Inclusive, na parábola dos talentos, que foi um dos sermões que eu pensei em pregar aqui, para o primeiro servo, o Senhor deu quantos talentos? 5. Para o segundo? 2. Para o terceiro? 1. Está certa a resposta, sim ou não? Está errada. Tivesse dado, não voltaria para cobrar. Ele não deu nada para ninguém, ele emprestou. O que ele diz para o terceiro? Se você tivesse pego o que é meu e entregue aos banqueiros, pelo menos eu receberia o que é meu com juros. Tem um personagem da Globo que dizia isso, eu vou parafrasear. Meu irmão, nada te pertence. Isso não te pertence. Nada é seu. Você não tem nenhum talento. Deus colocou algumas coisas nas suas mãos e vai cobrar quando ele voltar. Ele vai cobrar com juros e correção monetária. Então não se preocupe com isso. Deus não está preocupado com seus talentos naturais, com a sua capacidade, está preocupado com a sua disponibilidade. 3 dicas para um ministério vitorioso. Só vou ler um versículo, digo essas 3 frases aqui e encerro. Jeremias 8, 21. Poderia ler dezenas de versículos de Jeremias, mais um só. Jeremias 8, 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando em luto. O espanto se apoderou de mim. Queridos, Jeremias não pregava só para os outros, ele pregava para si mesmo, e ele pregava aquilo que ele vivia. Você sabe a história da cinta de linho, né? o jugo que ele colocou sobre os seus ombros. Vocês conhecem isso, vocês sabem disso. Ele exemplificou na própria vida aquilo que ele pregava. Quando ele teve a visão da amendoeira, a visão ali da panela, o fogo, há várias interpretações sobre isso. Mas a interpretação que eu entendo que é a mais lógica, é que a visão da amendoeira mostrava o quê? Promessa de vitória, de salvação. Porque quando ele viu os frutos, quando ele viu os brotos, ele sabia que os frutos viriam. E a panela fervendo significa juízo. Então ele vê ali salvação, esperança e vê juízo. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de salvação para aqueles que aceitam a cruz. Para aqueles que não aceitam é juízo. Então, ele tinha uma visão clara daquele que ele devia pregar. Pregava Jesus Cristo, e esse o quê? Crucificado. Ele sabia o que tinha que pregar, ele sabia que tinha que pregar sobre o Cordeiro que viria, não é? O Messias que viria. Hoje nós pregamos sobre o Messias que virá em breve. Temos que ter isso em mente, queridos. Simples assim. Pastor, o que é que eu prego? É fácil. Quantas doutrinas tem a igreja adventista do sétimo dia? 6. 6 doutrinas. Qual que é o credo adventista? Nós temos um credo, sim ou não? Qual é o credo? Só a Escritura, somente a Bíblia. Então repita, qual é o credo adventista? Só a Bíblia, vamos lá. Qual é o credo adventista? Tá. Tomando como base a Bíblia, nós temos 28 crenças fundamentais. Um conjunto homogêneo de crenças forma uma doutrina, não são 28 doutrinas. São 6 doutrinas, sistematizadas em 28 crenças. Mas se você também falar 28 doutrinas, você não vai morrer por isso. Não é pecado. São 6 doutrinas. Quais são as 6 doutrinas? Doutrina de Deus. Doutrina do homem. Doutrina da salvação. Da igreja. Conduta cristã. E eventos finais. Vamos arriscar falar as 28 crenças? Sim ou não? Você, no próximo concílio, se eu estiver vivo aqui, quem sabe a gente faz um concurso e dá um prêmio para quem recitar as 28. Doutrina de Deus, são quantas crenças? 5. 5 crenças. Bíblia. Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Doutrina do homem, são quantas? 2. Criação e natureza do homem. Doutrina da salvação são quantas? 4. Quais são as 4? O grande conflito, que mais do que uma crença é uma cosmovisão, né? Grande conflito. Vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus. A experiência da salvação e crescimento em Cristo, que é a 11ª. São 11. Doutrina da igreja, são quantas?
7. Quais são as 7? Igreja. O remanescente é a sua missão? Hein? Não, antes dos dons espirituais. Vamos na ordem. Unidade do corpo de Cristo. Batismo. Ceia do Senhor. Ministérios e dons espirituais, ou dons e ministérios espirituais, e o dom de profecia. São 7. Doutrina da conduta cristã. São 5. Quais são 5? Hein? Quais são 5? Lei, sábado, mordomia, conduta cristã, matrimônio e família. As últimas 5, a doutrina dos eventos finais. Quais são as 5 doutrinas, as 5 crenças dos eventos finais? O ministério de Cristo, o santuário celestial. Volta do Senhor Jesus. Morte e ressurreição. Milênio e fim do pecado. E nova terra. Você tem que saber de cor. E saber ensinar. Essa é a mensagem, queridos. Jeremias está mandando terminar imediatamente. Eu vou terminar imediatamente. Temos que ter essa visão, queridos. O Senhor nos chamou. Junto que foi dito durante esse final de semana todo. O voto da Conferência Geral. Esse breve apelo aqui. Você foi chamado. Tenha confiança. E se prepare. Encerro com uma visão que o pastor Assírio mencionou aqui uma vez, e eu falo em 2 minutos. Ellen White teve uma visão dos salvos. Viu todos os salvos, com as vestiduras brancas e com as coroas. O Senhor Jesus se apresenta ali. Imagine a festa, as pessoas se abraçando, chorando, se beijando. Olha, se não fosse por você que me deu isso no bíblico, eu não estaria aqui. Se não fosse por você que, que me apresentou a palavra, eu não estaria aqui. As pessoas se abraçando e tal. De repente, queridos, o Senhor Jesus aparece. Nós ficamos em silêncio. Nós vamos em direção ao Senhor Jesus, pegamos as coroas e fazemos o quê? Essa é a visão mais linda que a irmã ontem teve. Pegamos as coroas e vamos fazer o que com as coroas? Colocar aos pés de Cristo. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Naquele momento solene, de repente, há um momento de silêncio, um corredor se abre no meio da multidão. Imagina a cena, todos com vestiduras brancas. De repente, um corredor se abre. E um ser extraordinário, aparece ali. É Adão. E ele vem andando mansamente pelo meio do corredor que se abriu. Todos nós olhando para o alto, que Adão é maior do que nós. Um dia nós vamos chegar lá, depois de alguns séculos, comendo da árvore da vida no céu. Olhamos para o alto e Adão vai andando bem devagar. Todos olhando para Adão. Ele vem bem devagar. Quando ele chega perto do Senhor Jesus, o Senhor abre os braços. Quando o Senhor abre os braços, Adão vê as marcas. Aí ele entende que o Messias era o próprio Cristo. Quando o Senhor abre os braços para abraçar Adão, quando Adão vê as cicatrizes, ele se atira aos pés de Jesus. Abraça os pés do Senhor Jesus e diz: digno é o cordeiro que foi morto. E o Senhor Jesus toma Adão pelo braço e levanta Adão. Abraça Adão. E com um gesto ele abre as portas da Nova Jerusalém. E Adão entra e começa a apresentar para cada um de nós: aquela árvore, o nome original é esse, aquele animal, o nome é esse, é assim, 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 assim. Você quer estar lá ao vivo e a cores ou não? Sim ou não? Nesse contexto, a irmã White diz: ninguém entra no céu sozinho. Eu vi as coroas tinham estrelas. Algumas coroas brilhavam mais do que outras, não é? Outras coroas, porque alguns tinham muitas estrelas, outros tinham poucas estrelas. Ela só não viu salvo sem coroa e coroa sem estrela. Todos contentes com a estrela que possuíam, com a coroa que possuíam, algumas com mais estrelas, outras com menos estrelas, mas ninguém entra no céu sozinho. E aí ela diz o seguinte, e a última frase que eu digo agora: tão certo como há um lugar reservado para nós nas mansões celestiais, há um lugar reservado aqui na terra, nas fileiras do Senhor. E ela diz nesse contexto, você pode questionar a teologia, mas é a serva do Senhor dizendo. Ela cita a frase do apóstolo: há um lugar reservado para nós nas fileiras do Senhor, e se eu não tomar esse lugar nas fileiras do Senhor, outro vem e toma. E se tomar o meu lugar nas fileiras do Senhor, toma a minha coroa no céu. Nesse contexto ela cita a frase do apóstolo: cuide para que ninguém tome a sua coroa. Entenderam, sim ou não? Pelos testemunhos que o pastor Tonásio contou aqui. O que eu faço? Vai e faz a mesma coisa. Você foi chamado por Deus. Vivemos os últimos dias da história da humanidade. Nós vamos cantar o hino agora. Eis-nos prontos. Você tem coragem de cantar? Sim ou não?
Você tem coragem? Professor Johnny, só que alguém tem que vir cantar aqui, porque eu e o pastor Assírio vai fazer a oração final. Eu quero chamar os pastores aqui à frente primeiro, todos os pastores, venham aqui à frente. Deus te abençoe. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.